Olá, bem-vindos e bem-vindas à parte 1 da nossa primeira aula do componente de matemática do curso FIC de Qualidade de Vida e Trabalho, oferecido pelo IFRN Campus Macau. Eu sou o professor Vladiero Oliveira e nessa aula nós falaremos sobre orçamento pessoal. É importante começar apresentando o meu lugar de fala. Eu não tenho formação em economia doméstica ou nenhuma área afim. Minha formação é licenciatura e mestrado em matemática. Além disso, eu tenho experiência na administração pública e faço controle do meu próprio orçamento pessoal há cerca de 5 anos. Então, gostaria de deixar claro que meu olhar sobre esse assunto é um olhar muito mais prático do que teórico e que qualquer dúvida que vocês tenham que seja de um campo mais teórico, se eu não souber responder, eu me coloco aqui o compromisso de buscar respostas para vocês. Quando buscamos a definição de trabalho no dicionário, encontramos duas definições. A primeira traz o trabalho em seu sentido filosófico e tem a ver com a realização humana. É o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Temos aí uma ação que gerará um fruto do nosso trabalho. E esse fruto é o nosso objetivo final. Quando executamos uma ideia e construímos uma morada ou realizamos uma produção artística autoral, por exemplo. A segunda definição de trabalho tem a ver com a noção de emprego. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, em que sua ação serve ao desejo de terceiros e seu objetivo com aquela ação não é exatamente o fruto do seu trabalho, mas sim um pagamento que você vai receber por isso. Perceba que nesse segundo caso, para que o trabalhador tenha qualidade de vida no trabalho, a remuneração que ele recebe é o que deve proporcionar que ele alcance seus objetivos pessoais. Nesse contexto, o controle e planejamento do orçamento pessoal é uma ferramenta importantíssima para que os objetivos pessoais do trabalhador sejam alcançados. Pois bem, nosso primeiro passo é organizar nossos recursos financeiros. E para isso precisamos entender os tipos de recursos com que lidaremos. De um lado, temos as receitas, que são as entradas de recursos, ou seja, de onde você recebe dinheiro. De outro lado, temos as saídas, que serão divididas em investimentos e despesas. Os investimentos aqui constam como saídas, pois, apesar de não serem recursos que você está de fato gastando, são recursos que você não deve contar a curto ou médio prazo. As receitas podem ser fixas, como o seu salário, uma pensão que você receba, o aluguel que você recebe por algum imóvel que seja seu e que esteja alugado, ou elas podem ser extras, como férias, horas extras, 13º, alguma indenização, prêmio, herança, qualquer coisa que entre e aumente o seu recurso naquele mês. No quesito das receitas, eu gostaria de chamar a atenção para as receitas extras, pois estas terão um papel importante no seu planejamento de gastos quando estivermos fazendo a parte prática dessa aula. Nessa aula, nós não trataremos de tipos de investimentos, pois essa não é minha expertise. Trataremos sim da importância de se investir, seja na poupança, renda fixa, tesouro, enfim, da maneira que você preferir. Vale chamar a atenção que cada tipo de investimento deve estar associado ao objetivo que se espera alcançar, mas falaremos mais sobre isso na parte 2 da nossa aula. O importante é que os investimentos são valores que você deve sempre tentar proteger, pois eles têm um duplo papel no seu orçamento. Ao mesmo tempo que eles te permitirão a realização dos seus objetivos,
eles também oferecerão uma rede de proteção para imprevistos que podem ocorrer, seja por uma queda inesperada nas receitas, seja por um aumento inesperado nas despesas. As despesas serão divididas em 4 categorias: fixas, variáveis, extras e adicionais. As despesas fixas são aquelas que ocorrem todos os meses e têm um montante fixo, ou seja, sabemos quanto vamos pagar por elas. Um aluguel da casa, a prestação de um carro, a mensalidade de uma escola, a prestação de um empréstimo, etc. As despesas variáveis são aquelas que acontecem todos os meses, mas que seu valor pode sofrer alterações baseadas no nosso comportamento. Então, contas de água, luz, telefone, cartão de crédito, supermercado, cabeleireiro e afins. Despesas extras são aquelas que não precisam ocorrer todos os meses, mas para as quais precisamos estar preparados caso elas ocorram. Então, se a gente tem um problema de saúde, precisa fazer consultas, exames, comprar remédios, se a gente tem um problema de manutenção no nosso carro, na nossa casa, são despesas que não necessariamente vão acontecer sempre, mas que é importante que a gente tenha um recurso disponível para elas. E, por fim, as despesas adicionais são aquelas que não precisam ocorrer todos os meses, mas que ocorrem ocasionalmente, a depender do nosso desejo. São despesas com lazer, viagens, presentes, etc. Portanto, temos receitas, que não será o foco da nossa aula, mas o ideal seria sempre tentarmos aumentá-las. Temos investimentos, que é uma das partes mais importantes, porque ela oportuniza nossos objetivos e nos protege tanto quanto nós os protegemos. E temos as despesas, que devemos tentar reduzir ao máximo para poder garantir a realização dos nossos objetivos. Tendo esses pontos claros, estamos agora preparados para fazer um exemplo de organização e planejamento de orçamento pessoal. Te convido então para acompanhar a parte 2 da nossa aula. Um abraço!